Livro de Oséias, tá? Então, se você tiver dificuldade, você vai lá no livro de Daniel, que é mais conhecido, né? Depois de Daniel está Oséias. Ele é um dos profetas menores. Livro de Oséias. Eu queria que você ficasse atento, tá? Porque assim, a Bíblia, nela existem algumas chaves. Elas podem girar na sua vida de acordo com a ministração da palavra, tá bom? Nós estamos hoje aqui, é o segundo, né? Da família, né? Então assim, eu queria que vocês entendessem que Deus formou uma igreja de pessoas improváveis, tá? Ninguém está aqui porque é bom, porque tem capacidade, tá? Deus chamou pessoas improváveis. Sempre foi assim desde o início e vai ser assim até o final. A história, ela está escrita, ela tem um começo e ela tem um fim. Então nós só vamos viver aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Amém? Todos aqueles que Deus escolheu, Ele tem a responsabilidade de permanecer com você. É a fidelidade dele. Amém? Nunca foi sobre nós, viu, Ronaldo? Mas é sobre Ele. É a fidelidade dele que faz a diferença. Então a gente vai ver hoje aqui numa família improvável, mas é aquela coisa, quando a gente caminha com Deus, a gente tem que submeter à vontade dele, tá certo? Então Oséias aqui, ele passou por um perrengue grande, né? Oséias aqui foi testado, foi aprovado. Então vamos lá, como todo mundo tiver encontrado, a gente começa, tá bom? Oséias capítulo 1, versículo de número 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dei-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dei-lhe o nome de Lo-ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdê-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, nem pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dei-lhe o nome de Lo-ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não pode medir-se e nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filho do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui nessa noite a expressão do teu amor, diante de um profeta que é desafiado a buscar uma mulher, uma prostituta, e a partir dali formar uma família. Oh meu Deus,
fala nessa noite ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Por que que Oséias? Oséias significa salvação. Ok. E Gomer? Gomer significa completo, perfeito. Então entendam a origem das palavras. Oséias aqui, ele vai viver na pele aquilo que Deus vive com o seu povo, certo? Ele é profeta, ele vai viver como Deus vive, amando, restaurando, perdoando e sendo rejeitado. Esse é a mensagem hoje à noite, tá? Que amor é esse? A gente vai entender um pouquinho como é o amor de Deus. Deus não é homem, aprenda isso, tá? Ele é Deus. E como homem, nós só vamos entender o amor de Deus se nós tivermos intimidade com Ele, tá? E intimidade não é você esquadrinhar, não é você ter uma vontade de dizer, eu vou fazer uma matemática aqui para saber como é Deus. Não, isso não existe, tá certo? É conhecer. E conhecer vem como? Da intimidade. Você participar do que o coração de Deus participa. Então Deus chama Oséias para viver esse momento. Então vamos lá. Oséias era solteiro. E aí Deus chama Oséias e diz, Oséias, olha, tem um casamento para você. Então o que poderia se passar na cabeça de Oséias? Bem, Deus vai me dar uma mulher muito bonita, Deus vai me dar uma mulher virgem, né? Poderia ser esse o pensamento dele. Mas aí, Deus surpreende o homem. E aí é que a gente precisa entender que a Bíblia diz que o justo, ele vive por fé e não por vista. Muitas vezes o nosso questionamento em obedecer a Deus é porque a gente questiona a vontade de Deus. Aprenda uma coisa, a vontade de Deus nunca será a nossa vontade. Amém? Para que você entenda a vontade de Deus, a Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, para que eu entenda a vontade de Deus, eu vou me agradar de Deus. Eu vou entender como Deus entende. E como é que vai acontecer isso? À medida que eu me relaciono com Deus, à medida que eu tenho intimidade com Deus, eu vou entender como é o coração de Deus. Então, a experiência de Oséias é essa. Deus vai dizer assim, olha, você vai viver na pele o que eu vivo, o que eu passo. Então, o primeiro momento qual é? Oséias, olha aqui, está vendo aquele prostíbulo lá? Aí Oséias olha e diz assim, olha, vai lá e você pega uma mulher adúltera, e você vai se relacionar com ela. Mas como é que acontece isso? Deus não é um Deus injusto, tá? Deus ele vai colocar o mesmo amor que ele tem pela nação de Israel, ele vai colocar esse mesmo amor por Gomer. Oséias vai se apaixonar por essa mulher. Ele não vai obrigado, ele não vai só pela obediência, entende como é que é? Deus cria uma situação. Você já explicou, quando você casou, que você se apaixonou pela sua mulher? Explica isso? Ninguém explica porque é uma pessoa. Você olha e de repente, aí você diz assim, é aquela. E a mulher diz assim, é esse. Isso aí é uma química que Deus provoca, é algo misterioso, entende? Que a gente não entende. Então Deus provocou isso no coração de Oséias. Então Oséias não vai só pela obediência, mas Oséias ele se apaixona por Gomer. Porque tem que estar apaixonado, gente, para casar com a prostituta. Entende? Ele sabia o que viria pela frente, mas ele ama aquela mulher. E aí o que acontece? O desenrolar da história. Ele se casa, tem filhos e Gomer foge.
ela não fica em casa. Enquanto Osés está pregando, ela está se prostituindo. E é assim no primeiro filho, é assim na segunda filha, e é assim no terceiro filho. Até que chega um momento em que Gomer vai embora. Aí Osés fica em casa com 3 crianças. Aí alguém poderia assim, mas rapaz, Deus colocou Osés numa sinuca de bico, né? Como é que Deus faz uma coisa dessa com o profeta dele? Coloca Osés numa situação dessa. Osés casa com uma mulher que tem um comportamento duvidoso. E aí tá aí, ó, ela vai embora, aí Osés fica com 3 filhos. Mas sabe o que é que acontece? Em casa eu quero que você leia esse livro, porque não vai dar para a gente explicar tudo. Tem muita coisa aí. Osés, ele está apaixonado. Osés está apaixonado. E agora? Bem, Osés continua obediente ao Senhor, e Gomer, ela vai receber em seu corpo a colheita da sua desobediência, né? Quer dizer, ela era uma mulher prostituta, e ela tinha a oportunidade de ter um homem apaixonado por ela, e ela continua na mesma vida. Então ela vai, quando ela sai de casa, aí a coisa fica feia. O que é que vai acontecer? Bem, Gomer, ela vai chegar um momento em que ela vai adoecer. Ela vai ficar numa situação difícil, né? Ela vai ficar desamparada, e ela vai chegar um momento em que ela vai ser leiloada. Porque naquela época a mulher não tinha muito valor. E imagine se fosse uma prostituta. Ela era uma escrava sexual. E aí, no capítulo 2, olha aqui o que é falado aqui. Castigo e restauração de Israel. Diz assim: repreendam sua mãe, pois ela não é mais a minha mulher, eu não sou mais o seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não a tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso, bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Gomer começa a cair na realidade, porque o próprio Deus cria uma situação. Você sabia disso? Deus, ele cria a situação para você voltar para ele. Por que Deus faz isso? Porque Deus nos ama. E eu queria que vocês entendessem uma coisa. Muita gente diz assim: eu estou afastado de Deus. Esse é um pensamento humano. Você pensa que está afastado de Deus, mas Deus não está afastado de você. Aprenda isso.
Nós estamos aprendendo hoje que amor é esse. É um amor que desafia a nossa compreensão. Se você quiser entender o amor de Deus com a sua cabecinha, vai dar um nó. Porque primeiramente, olha o desafio aí. Deus pega um profeta e ele manda ele casar com uma prostituta. Já começa por aí. A prostituta aqui é o povo de Israel. Você entenda que Deus aqui é o marido traído. Você entende isso? Deus sofrendo por um povo que o trai, que adultera com outros deuses. Então esse é o coração de Deus com o povo dele. Deus poderia, no seu alto e sublime trono, nem estar aí para a gente, não é verdade? Mas é dele. Ele resolveu nos amar primeiro, irmãos. Então isso desafia a compreensão humana. Nós não somos merecedores de nada de Deus. Aprenda isso. Você não tem nada por mérito. Você não tem nada por merecimento. Tá? Muito pelo contrário. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Porque elas se renovam a cada manhã. Então Deus está nos mostrando nessa noite que amor é esse através desse relacionamento improvável. De uma família disfuncional. De um homem que é santo, de um homem que conhece a Deus, com uma mulher que não conhece. E aí, se você observar bem, Deus é o Deus da família. Amém? Desde o início, quando ele teve a ideia de criar o primeiro casal. Deus é o Deus da família. E Deus está comprometido com a família. E quando Israel trai, Deus ele compara ela a uma mulher adúltera. Vocês entendem aí? Se você tiver essa compreensão, você começa a entender como é que Deus se relaciona com o ser humano. Como é que a gente pode entristecer o coração de Deus. Então a gente pode pensar que está distante, mas não está. Amém? E Deus nunca vai tratar você de acordo com a sua deficiência. Deus vai tratar você com o padrão dele. Amém? Você entende isso? Porque assim, se Deus for desistir da gente, Deus tinha desistido de mim, do Ronaldo e de todo mundo aqui. Então não é sobre mim, é sobre Deus. É a fidelidade dele que prevalece, não é a minha. Entende? Não é a minha. Não adianta você prometer as coisas para Deus. O que adianta é a fidelidade dele. Entenda isso. Em nome de Jesus. Então veja, vamos lá. No versículo 8 do capítulo 2 diz: ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Você lembra que ela declara aqui, que ela diz que vai atrás dos amantes, porque eles é que dão para ela o quê? Dão para ela comida, a água, a lã, o linho, azeite e bebida. Isso está aqui no versículo de número 5. Então depois diz assim, no versículo 8, ela não reconheceu que foi eu quem lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, que a cobri de ouro e de prata. Por quê? Porque nesse ano aqui, ano 760 do rei Jeroboão, havia prata e ouro em abundância. É outra chave que você precisa entender. Prosperidade nunca foi para nós nos desviarmos de Deus. Quantas histórias você não sabe de pessoas que estavam bem, e aí Deus prosperou, e elas, ó, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai requerer de volta. Deus vai requerer de volta. Porque Ele não quer que nada nos afaste do amor dEle. O que Deus quer é nos abençoar. Agora, nós queremos retribuir essa bênção de Deus? Esse é o problema do ser humano, não é o problema de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Então, nesse tempo aqui, nessa abundância de ouro e de prata, Israel simplesmente debandou. Pegou aquilo que Deus deu para eles e servia
aos deuses. E Deus observando tudo isso. Agora você veja um Deus que é santo e que tem hora que cada filho do relacionamento de Osés com Gomer tem um significado, né? E Deus diz assim: eu não quero mais eles, mas Deus quer. Não serão mais meu povo, mas continua sendo povo. Você entende como é que é? Na hora da raiva a gente fala coisas, né? Não é isso? A gente fala da boca para fora, mas lá dentro é diferente. Então foi Deus que nos criou, e Deus age assim também. Ele ama tanto, ele tem vontade, mas aí ele não faz, porque a ira dele dura só um momento. Ele é misericordioso, ele é benigno, ele é longânimo, entende como é que é? A ira dele só dura um momento. Já pensou que durasse muito? Não sobrava nada. Mas ele é misericordioso, ele é paciente. E ele sempre está tentando ensinar o seu povo. Então Osés viveu na pele, né? Um Deus que ama, restaura e tem misericórdia e é traído. Um Deus que ama, restaura, tem misericórdia e mesmo assim é traído. Vamos lá. Ainda no capítulo 2, diz assim, no versículo 13: eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Balaíns. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Olha aí. Às vezes eu fico olhando assim e digo: meu Deus, como é que Deus é assim, né? Quer dizer, Deus ele fica falando: poxa vida, eu abençoei aquela nação, e ela se enfeitou de joias e anéis e foi, sabe, ela foi para trás dos deuses, dos amantes, e esqueceu de mim. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Já pensou? Deus diz assim: nação, eu vou pegar vocês, eu vou levar vocês para um local de escassez. O que é que tem no deserto, hein, irmão? Tem água? Tem areia? Tem sol causticante, né? Tem tudo quanto é ruim para a gente. No deserto, a temperatura é altíssima durante o dia e a noite esfria de uma forma absurda. Se você for viver no deserto, você morre de pneumonia. Mas Deus vai levar a nação para o deserto e vai falar para ela com carinho. Por que Ele vai levar para o deserto? Para mostrar como você é frágil, como você depende de Deus. Entende? É nessa hora, preste atenção no que eu falei. Quando Israel está se prostituindo, ela está o quê? Vivendo dias de prosperidade. Ouro e prata abundante. Aí ela esquece de Deus e vai se prostituir. Pega a joia que Deus deu para ela e vai lá cultuar os deuses. Aí Deus diz: não tem nada não. Vou levar você para o deserto. E quando você estiver lá no deserto, eu vou lhe falar com carinho. Amém? Vamos lá. No capítulo de número 3, acontece algo muito bonito. A reconciliação de Osés com a sua mulher. Ele já estava criando os filhos e Gomer estava no meio da gandaia. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher. Pensou? Ele estava apaixonado por ela. Presta atenção. Ele se apaixonou por ela. Deus fez Osés se apaixonar por ela. Aí o cara está apaixonado, ele está fazendo planos. E aí
no meio desse amor, a mulher volta à vida pregressa. Ela não reconhece o amor de Osés, como a nação de Israel não reconhece o amor de Deus. Você entende como é complicado? Você amar e você não ser amado, você não ser correspondido. Então é assim que Deus se sente, irmãos. Mas por que Deus se sente assim? Porque Ele é Deus. É dele amar as pessoas, entende? Ele sendo completo, né? Sendo perfeito. A Bíblia diz que Deus, os oceanos cabem na mão dele. Aí Deus vai se preocupar com o ser humano, com uma nação. Mas esse é o amor. Que amor é esse? É o amor de Deus, que foge à nossa compreensão. E eu queria dizer hoje à noite, olha, quando nós temos dificuldade de amar as pessoas, quando nós temos dificuldade de nos relacionar, é porque você não entendeu o amor de Deus ainda. Sabia disso? O amor de Deus é um amor de paternidade. Deus é um pai que ama. Quando você tem um filho que ele faz alguma coisa errada, se você o ama, você faz o quê? Você corrige. Se você não corrige, é porque você não ama. E o filho vai entender isso. No momento, uma correção não é legal. Ninguém gosta. Mas depois ela produz um fruto. Amém? Então entenda isso. Deus é um pai responsável. Israel não vai ficar barato o que ela fez. Como Gomer adoeceu. O estado de Gomer, quando Osés foi resgatá-la, era deplorável, Ronaldo. Ela estava doente. Ela não tinha mais beleza física, entende? Ela estava cheia de doença, ela estava suja por fora e estava por dentro. Mas Deus diz assim, ó, vai lá, trate novamente ela com amor, a sua mulher. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, olha aí, apesar disso, você vai lá e você ame a sua mulher. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bois sagrados de uvas passas, os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Gomer, naquela situação, Ronaldo, não valia praticamente nada. Mas ela estava sendo vendida como escrava. Então qualquer ofertazinha, eles recebiam. Mas ele pagou um preço por ela. Ele é marido e agora ele tinha direito sobre ela porque ele tinha pago o que haviam pedido. Então ela não poderia mais se deitar com homem nenhum. Você entende? Que preço foi pago por nós? Um preço alto. Para você não pertencer mais a ninguém. Só a Deus. Você entende isso? Você vale muito. Diga assim, eu valo muito. Então o preço que Deus pagou por você é altíssimo. É o sangue de um justo. Para que você não pertença a mais ninguém, somente a Ele. Deus não abre mão. Deus é um Deus ciumento, viu, gente? Deus tem ciúme da gente, porque Ele nos ama. Vamos lá. Versículo 3, do capítulo 3. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta e nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolo de família. Depois disso,
os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei, e virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Amém, queridos? Nós estamos vivendo os últimos dias, queridos. Últimos dias de intenso amor com Deus. Deus vai fazer algo com a igreja que vocês vão ficar perplexos. Entende? À medida que o mal avança, Deus é aqui para a sua igreja. E sabe qual o lugar mais seguro do mundo? Alguém sabe? Intimidade. A intimidade de Oséias com Gomer fez com que ela não fosse mais de ninguém, só dele. Amém? E aí, Deus coloca amor no coração das pessoas. Então, à medida que eu me relaciono com Deus, Deus coloca amor. Qual é a dificuldade da gente amar? Eu já li livros e o autor dizia assim: quando um ser humano tem dificuldade de se relacionar com Deus como Pai, é porque ele tinha dificuldade de se relacionar com o pai dele, tanto o homem como a mulher. Você entende isso? Você teve um pai que não era presente, você teve um pai que não te amou, aí você transfere isso para Deus. Você entende isso? Você tem uma dificuldade de entender como é o amor de Deus, porque você não teve do seu pai. Aí Deus vai fazer o quê? Deus vai constranger você através do amor dele. Aí você vai desfazer aquela ideia todinha que você tinha errado de família, e você vai começar a entender como Gomer entendeu o amor de Deus e como Israel tem entendido o amor de Deus. Então o amor de Deus é algo que não se explica, é algo que não dá para entender, essa que é a verdade. Não dá para ter uma compreensão humana de como é o amor de Deus. Amém, queridos? Então é isso, tá? Daí você vai passar para Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Vocês viram que Oséias é a história de uma família disfuncional que Deus vai tratar, né? E Deus coloca amor no coração de Oséias. Agora vamos lá. Outra família problemática. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo uniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Viram aí? Dinheiro, prosperidade, entende? Agora eu sou o dono do meu nariz, né? Vou ter a minha vida, não vou ficar debaixo da tutela de ninguém. Esse pensamento aí não é um pensamento de liberdade, não é um pensamento de independência. Esse é um pensamento luciferiano. Você sabia disso? Porque aqui, nessa família aqui, o pai representa Deus. Amém? E os filhos somos nós. Existem os filhos rebeldes, existem os filhos que não entendem que são filhos. Aqui nessa parábola do filho pródigo, pela cultura judaica, quando um filho dizia assim: olha, quando é que a gente reparte a herança? Quando é? Quando as pessoas morrem, né? Não é isso? Nós temos um inventário, não é isso? E aí dividido as partes. Ele antecipou a morte do pai dele. Vocês entendem isso? Ele diz assim: eu quero que ele morra. Eu quero a minha parte. E aí é interessante que a gente não vê aqui o pai questionando a atitude do filho. A gente não vê o pai com raiva. A gente não vê o pai aqui constituindo um advogado para dizer: não, não é assim.
É assim que você quer? Então pronto, está aqui a sua parte. Vai embora. O que é que acontece? Todo ato irresponsável, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Existe a lei da semeadura, nunca esqueça disso. Quando você planta, você colhe. Gomer colheu o quê? O desprezo, o distanciamento dos amantes, a doença, mas Gomer provou o amor de Deus que não se explica. Amém? Mesma coisa que do filho pródigo. Ele gasta tudo de forma irresponsável, está aqui no versículo número 13. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Você lembra que eu disse para você que Deus, ele cria situações para que eu acorde? Houve fome. E agora? Perdeu o dinheiro, perdeu os amigos, as mulheres que ele tinha. E agora? Bem, eu vou buscar emprego com algum cidadão daquela região. E aí, chegando na casa de um cidadão, bateu a porta dele lá, pediu emprego. Ele disse: rapaz, eu tenho aqui que é para você cuidar de porcos. E para um israelita, cuidar de porco era muito humilhante, porque nem carne de porco eles comem. Imagine cuidar de porco. Então ele vai para lá, ele não tem salário, tá? Ele não vai ter salário, ele vai passar fome, ele vai ter um abrigo, junto com os porcos, né? Mas o que é que vai acontecer? A fome é tanta que ele deseja comer a comida dos porcos. Olha a situação. Alguém que tinha tudo e agora não tem nada. Então, ele, no versículo 17, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno, mas digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Como é que você veio para hoje para cá? Você botou uma boa roupa, não foi? Você botou um perfume, não foi? As mulheres passaram um batom, botaram um brinco. Você veio para cá bem arrumado. Agora você imagina você beijar alguém que faz muito tempo que não toma um banho, que vem de viagem e o camarada está cuidando de porco. Que cheiro você acha que ele tinha? Ele tinha cheiro de porco. Você estiver numa avenida aqui, o caminhão do porco passa, eu moro aqui na avenida, e tem um caminhão que de vez em quando passa. A casa fica podre, os porcos que vêm, não sei, aqueles porcos brancos, né? Então se infesta o ambiente. Aí você pega, abraça alguém, você corre ao encontro, você abraça e você beija. Que amor é esse? O amor de Deus, gente. Só Ele faz isso, mais ninguém. Então Ele está tão alegre. Você lembra que eu disse para você que quando você diz assim: ah, eu estou distante de Deus, você pensa, Deus não está distante de você. Por que você acha que a Bíblia diz que o pai o avistou de longe? Que o pai passava o dia inteiro observando se ele voltava. Veja o cuidado e o amor. Então ele veio, o pai abraçou e beijou, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele,
Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Mas existem os cabeçudos que não entendem o amor de Deus. Olha, aqui na igreja, Caminho de Santidade, eu acho que não tem esse tipo de irmão não é só lá no Beira Rio mesmo, né? Aquele cara que dá trabalho, que vem e se reconcilia, na outra semana já está na bagaceira, depois vem e se reconcilia e está na bagaceira de novo, e diz, rapaz, não vem mais aqui não. Deixa ele vir. Amém? Deixa ele vir. Porque vai chegar um momento em que a chave vai virar. Amém? Ele vai entender o que é o amor de Deus. Lá no Beira Rio tinha um Paulinho Parmalat. Tu lembra do Paulinho Parmalat? Paulinho Parmalat chegava lá, chorava depois da pregação, aquela coisa todinha. No dia seguinte já estava na bebida. Aí o Paulinho Parmalat um dia vendendo leite, né? Vinha lá na rua 27, doidado, já tinha droga, bebida e tudo. Aí o garfo quebrou. Aí o Paulinho foi de cara no chão, arranhou-se todo, arrebentou todo. Na semana seguinte estava lá que era um cordeiro lá na igreja, chorando. E era sempre assim. Aí a irmã Mazé, a mãe dele, já está na glória, né? Ela disse assim, pastor, tanta tristeza, eu vou morrer e não vou ver meus filhos nos pés do Senhor. Eu disse, irmã, não se preocupe não, que é obra de Deus. Ele se converteu, nunca mais voltou para o mundo. Entendeu? Casou, entende? Tem um emprego digno. Mas era assim, uma pessoa improvável, irmãos. Então assim, Deus ele nos ama. E Ele não vai nos perder. Amém? Ele vai criar uma situação tal para você voltar para Ele. Nem que seja arrastando. Depois Deus trata a sua ferida, coloca um anel no seu dedo, entendeu? Muda a sua história. Mas assim, não vamos querer passar por isso não, né? Não vamos querer ir comer comida de porco não. Vamos permanecer. Eu vi um cântico que diz assim, eu vou permanecer, eu vou perseverar, né? Vamos perseverar, gente. Você sabe o que ele espera no futuro? A eternidade. Vai ser um tempo além da nossa compreensão. Nós não vamos morrer mais. Entende? Porque tudo em Deus é eterno. Aprenda isso. Então Deus escreveu a história. Gênesis e Apocalipse. O início e o fim. E nós estamos nessa história. E seremos participantes com Ele da glória. Amém? Não importa se você foi Gomer, não importa se você foi filho pródigo, não importa o que você foi. O que importa é que Deus lhe ama. Na igreja de um amigo meu chamado Claudemir, não sei se o Ronaldo conhece, lá na Dom Manuel. É seu amigo, né? Fui convidado lá pelo Gideão, pastor Gideão. Quando cheguei lá, pai, eu nunca tinha visto negócio daquele. Pai, a igreja é multiforme de sabedoria de Deus, né? Claudemir com cajado. Parecia o cajado de Moisés, né? Meu Deus, o que é isso? Então acontecem coisas lá que você fica abismado. Dia de culto, Dom Manuel, ponto de homossexuais e prostituta, né? Aí chega um camarada lá na igreja, todo vestido de mulher. Aí, pastor, eu queria cantar um hino. Ele não deu o microfone para o homem? Cantou lá, quando terminou de cantar, se ajoelhou e aceitou Jesus. Tá lá. Fui lá e vi o cara. Que amor é esse? Você entende? Então assim, vamos conectar a nossa cabeça com a cabeça de Deus, o coração da gente com o coração de Deus, para a gente poder entender que amor é esse. Se não dá um nó, viu? Se não dá um nó. Se for o irmão do filho pródigo, aí complica a coisa, né? Porque não entendeu o que o pai fez. Questionou, né? Não, mas eu estou aqui o tempo todinho, não tenho nada, esse cara vai lá e gasta tudo, não sei o que, não sei o que. Calma, irmão, não é assim. Não é mérito, não. É Deus. Amém.
É Deus que é o Deus dessa igreja que ama as pessoas. A gente tem que entender isso. Não é o nosso padrão, não é a nossa cabeça, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não. É o que Deus quer. Amém, queridos? Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque nós queremos, ó Deus, a cada dia compreender que amor é esse. Um amor que se doa, um amor que respeita, um amor que cuida, um amor que protege, um amor que pune, um amor que corrige, um amor que nos trata como filhos, um amor que cuida, que restaura e que perdoa. Muito obrigado a Deus por esse amor. Amém, igreja? Amém.